Queridos irmãos, quero convidar vocês então a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3, mas hoje estudaremos especificamente o versículo 3, que trata sobre o primeiro mandamento. Nós temos estudado desde o domingo passado sobre os 10 mandamentos, estudamos o prefácio, os versículos 1 e 2, e hoje então estudaremos sobre o primeiro mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Êxodo 20, de 1 a 3. Escute com atenção a leitura dessa que é a palavra do Senhor. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por como o Senhor nos conduziu neste culto até aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta parte do culto tão importante para a nossa vida espiritual, que é a pregação da Tua palavra. Ó Deus, me ajude na pregação, me capacite, ó Deus, a falar de tal forma que honre o Senhor, que seja fiel à Tua palavra. Nos capacite, ó Deus, como ouvintes, para não nos distrairmos, ó Deus, seja com as nossas mentes, os nossos corações, mas que possamos estar completamente, ó Deus, conectados ao que está acontecendo e que o Teu Santo Espírito grave essas palavras de forma profunda no nosso coração, para que nós possamos produzir frutos a partir do que aprendermos aqui. Nós te pedimos isso, no nome precioso de Jesus. Amém. Dependendo da sua idade, ninguém precisa denunciar agora, né? Você já assistiu aquela série mexicana antiga do Chaves? E tem uma coisa muito engraçada que o Chaves fazia quando ele quando alguém dava alguma missão para ele de pegar alguma coisa, que ele entrava na casa, era para ele pegar, por exemplo, o copo e a caneta. Ele ia lá e pegava o copo. Aí ele saía e ia entregar o copo para a pessoa e falava: trouxe o copo. Ah, Chaves, mas você esqueceu a caneta. Aí ele ia, ao invés de deixar o copo, levava o copo. E aí quando ele chegava lá dentro, ele trazia a caneta, mas aí ele voltou só com a caneta, ele esquecia o copo. E assim ele ficava e não ajudava e não entregava as duas coisas que ele tinha que fazer. Ele trazia ou uma coisa ou outra. Você não precisava contar com Chaves para trazer as duas. E assim somos eu e você, a nossa vida, com vários aspectos. Tem coisas que a gente consegue fazer, coisas que a gente não consegue fazer. Tem escolhas que a gente tem que fazer, ou a gente faz uma coisa, ou a gente faz outra. Não tem como, por exemplo, assobiar e comer farofa, né? Não tem como. Ou você assobia, ou você come farofa. Não tem como você deitar e levantar ao mesmo tempo. Ou você está se deitando, ou você está se levantando. Ou uma coisa ou outra. E nós lemos, queridos, durante o nosso culto, Mateus 6:24, que diz que tem uma coisa também que a gente não consegue fazer as duas. Ou a gente faz uma, ou a gente faz outra. Nós não conseguimos servir a dois senhores. Nós não conseguimos adorar ao Deus verdadeiro e aos falsos ídolos. Ou nós adoramos a Deus, ou nós estamos na idolatria. E este versículo, este primeiro mandamento de Êxodo 20, versículo 3, nos chama a exatamente isso. E é isso que nós vamos aprender neste texto dessa noite. Reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro.
Este é o chamado da palavra de Deus. Este é o chamado do primeiro mandamento para mim e para você. Reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro. E então, a partir deste versículo, nós vamos ver que ele nos dá algumas instruções. Como que eu e você podemos reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro? E a primeira coisa que nós temos que fazer é, nós precisamos abandonar, nós precisamos fugir de toda idolatria. Olhe novamente comigo, capítulo 20, versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus está nos dizendo: olha, o meu mandamento é, você não pode ter outros deuses. E o que é idolatria se não ter outros deuses? Idolatria é exatamente isso, é crer em outros deuses que não o Deus verdadeiro. E logo no começo a palavra de Deus diz: não terás, não está permitido. Você não está, Deus não te permitiu ter outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, se eu e você queremos reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, eu e você precisamos abandonar toda idolatria. E o que é idolatria então? Idolatria, queridos, é quando eu e você colocamos coisas ou pessoas no lugar de Deus. É quando nós damos a coisas e a pessoas aquilo que é de Deus. Ou seja, a honra que eu e você deveríamos a Deus, nós damos para pessoas e para coisas. O amor e a obediência que nós devíamos a Deus, nós damos para coisas e pessoas. Essa é uma idolatria. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, nós naturalmente tentamos agradar as pessoas. E essa é uma coisa boa. Mas eu e você, o nosso coração consegue transformar coisas boas em idolatria. Eu e você, muitas vezes, queremos tanto a aprovação das pessoas, que nós tornamos isso um ídolo. Sabe como? Nós começamos a temer mais os homens do que a Deus. Nós queremos tanto a aprovação das pessoas, que a gente se preocupa mais com o que as pessoas vão pensar do que a gente vai fazer, do que com o que Deus vai pensar. Nós criamos um ídolo no nosso coração. Criamos um ídolo da aprovação das pessoas, quando nós tememos mais as pessoas do que a Deus, quando nós almejamos mais o aplauso, mais a aprovação, mais o amor das pessoas do que a aprovação, o aplauso e o amor de Deus. Quando nós ficamos tão preocupados em obedecer o que as pessoas querem para sermos aprovados por elas, que a gente nem se importa se o que a gente está fazendo agrada ou não a Deus. Idolatria, dar a coisas ou pessoas aquilo que é de Deus. Quer ver uma outra forma de idolatria? Quando eu e você distorcemos os relacionamentos. Deus nos deu vários relacionamentos. Casamento, nos deu o relacionamento entre pais e filhos, relacionamentos com amigos, e são coisas boas. Mas o problema está quando nós colocamos esse relacionamento no lugar de Deus. Quando é este relacionamento agora que determina o que eu devo fazer e não o próprio Deus. Quando é esse relacionamento que toma a minha mente, o meu coração, a tal ponto que eu não tenho mais tempo para Deus. É o que acontece tantas vezes com os jovens quando estão lá, crentes, ouvindo a palavra, amando a palavra, e de repente entram num relacionamento e começam a se dedicar tanto àquele relacionamento que não tem mais tempo para estar na igreja, não tem mais tempo para buscar ao Senhor, não tem mais tempo para servir a Deus.
fez do relacionamento uma idolatria. Outra forma, quando dentro dos relacionamentos, o casal então decide e fala assim: não, a gente se ama demais, nós vamos ter relação sexual antes do casamento. Idolatria, por quê? Transformou o relacionamento como aquilo que determina o que deve ser obedecido, e não o próprio Deus. Queridos, a palavra de Deus é muito clara: não terás outros deuses diante de mim. Não terás, mesmo as coisas boas que Deus criou, como deuses. Aí talvez a gente pense: mas eu estou tranquilo nessa parte aqui de abandonar a idolatria, porque lá em casa não tem nenhuma imagem de escultura, eu não tenho esse tipo de coisa, isso é coisa de outras religiões, eu não tenho esse perigo, lá em casa não tem isso. Queridos, as imagens, as esculturas, essas idolatrias, elas simplesmente são a manifestação externa de um coração idólatra. Então não adianta se a gente não tiver essas coisas, mas o nosso coração estiver fabricando idolatrias. Um dos teólogos da nossa igreja, João Calvino, dizia que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Esse é o nosso estado, queridos. Esse é o meu e o seu coração. Não, a gente não está bem só porque a gente não tem uma imagem lá na nossa casa. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós constantemente queremos confiar mais, nós queremos amar mais outras coisas do que o nosso Deus. E Ele nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Sabe uma pergunta que pode ajudar a gente a fazer um diagnóstico da idolatria? Faça esse exercício. Complete essa frase: se eu tivesse X, aí sim eu seria feliz. Se eu tivesse X, aí sim eu estaria satisfeito. Se eu tivesse isso aqui, eu estaria de fato seguro. A minha vida de fato seria boa. Preencha essa frase e você vai encontrar os ídolos do seu coração. Aquilo que você está acreditando que de fato te dá felicidade, mais do que Deus que você já tem. Aquilo que de fato te dá segurança, mais que o seu Deus que você já tem. Um dos problemas da idolatria, queridos, é que ela inverte papéis. Como Romanos diz, nós adoramos a criatura ao invés do Criador. Aquilo que é devido a Deus, nós começamos a atribuir, a entregar a coisas. Um outro exemplo é quando a gente deve confiar a nossa vida, a nossa estabilidade ao Senhor. E a gente fala assim: não, eu confio no dinheiro. A minha estabilidade da minha vida, quem me dá é o dinheiro. A minha segurança é o meu dinheiro. A minha saúde é o meu dinheiro que compra. Invertendo os valores da confiança que é devida somente a Deus. E às vezes a gente faz isso como sociedade. Preste atenção nos jargões que a nossa sociedade fala. Comece a pensar um pouco sobre eles mais a fundo e você vai ver os valores de uma sociedade. Quer ver um que a gente faz? Fulano está com o casamento acabado, está com a vida toda destruída, não quer saber de Deus, está indo para o inferno, mas tem dinheiro. O que a gente fala? Fulano está bem de vida. Não é? Ele não está bem de vida não, está mal de vida, está sem Deus no mundo. Meus queridos, este mandamento convida a mim e a você: reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro. Para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro abandonar os ídolos, abandonar as mentiras que nós temos crido. Mas, como toda pessoa que está fugindo, ela precisa fugir para algum lugar, né? Não é para a gente fugir sem direção. Como é que nós vamos fugir então da idolatria?
nós precisamos correr para o Deus verdadeiro. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Espero que vocês já não estejam cansados dele. Se vocês estiverem cansados, depois vocês me falam, eu vou ter que pesquisar outro. Mas, como é que a gente acha uma nota verdadeira? Talvez você já saiba completar. Como é que as pessoas que sabem a nota verdadeira fazem? Elas não estudam todas as falsas, elas estudam a verdadeira. Como é que eu e você vamos fugir da idolatria, dos deuses falsos? Nós vamos buscar conhecer o Deus verdadeiro. E esse é o nosso segundo ponto dessa noite. Reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro. Como que nós vamos fazer isso? Segundo lugar, conheça o Deus verdadeiro. E nós voltamos mais uma vez aqui para o texto de Êxodo 20, versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E se você lembra lá da nossa escola dominical, e se você não estava aqui, assista o vídeo depois, para que você possa ficar inteirado sobre esse assunto. Quando o mandamento fala algo que a gente não deve fazer, implícito no mandamento está algo que eu e você devemos fazer. Não é isso que nós vimos sobre os 10 mandamentos? Então, queridos, quando diz aqui, não terás outros deuses diante de mim, essa é a proibição. Mas a gente não está beleza, eu não tenho outros deuses, eu sou ateu, então está tudo certo. Será que está ensinando o ateísmo aqui então? Não, queridos, tem algo que a gente tem que buscar. O que eu e você temos que buscar então? O Deus verdadeiro. O mandamento fala não para a idolatria, sim para o Deus verdadeiro. E é por isso então que eu e você temos que buscar conhecer o verdadeiro. Como é que a gente vai fugir do falso se a gente não conhecer o verdadeiro? Por isso, queridos, se nós queremos reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Para que quando as mentiras sobre Deus dos falsos ídolos, quando as promessas dos falsos ídolos vierem para o nosso ouvido, a gente fala, opa, mentira. Para que quando a serpente vier e falar, Deus falou isso? Não, mas não é bem assim. Para que a gente possa dizer, afasta, está escrito. A tentação de Jesus é muito interessante lá em Mateus 4. Em todas as vezes que ele é tentado, ele responde, está escrito. E essa é a maneira que nós vamos conhecer a Deus. Como que eu e você então podemos conhecer a Deus, queridos? Nós precisamos conhecer onde ele se revelou. Só tem um jeito de conhecer a Deus. Eu e você, nós não conseguimos nos achegar até Deus, descobrir quem Deus é com a nossa própria força. Nós precisamos que Ele, de forma condescendente, amorosa, se revele. E Ele fez isso, queridos. Ele se revelou para nós, dizendo para nós o que Ele é, quem Ele é, o que Ele fez e faz. Se nós queremos conhecer o Deus verdadeiro, se nós queremos obedecer a esse mandamento, nós precisamos, então, conhecer a palavra de Deus, que revela o Deus verdadeiro. O contrário disso, queridos, é um caminho certo para a idolatria. Frases como, eu acho que Deus é assim. Está indo para a idolatria. Deus, eu sei que você falou disso lá na Bíblia, mas Deus para mim eu sinto assim. Ou, Deus me disse isso, Deus me falou tal coisa. Queridos, Ele falou aqui, Até o reverendo Augusto Nicodemo certa vez disse, você quer ouvir Deus falar com você? De forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. E você vai ouvir Ele falar com você. Queridos, não tem outro jeito. Se nós quisermos fugir da idolatria, nós precisamos conhecer a Deus. E nós conhecemos a Ele pelos meios que Ele nos deu. A sua palavra. E eu te pergunto, você tem buscado conhecer a Deus? Você tem buscado saber quem Deus é? Essa é uma pergunta que causa anseio no seu coração por conhecer o seu Deus.
saber quem Ele é, saber detalhes sobre Deus. Porque, queridos, alguma coisa vai preencher o seu coração. Vazio o seu coração não fica. Alguma coisa vai ocupar o lugar de Deus no seu coração. Alguma coisa vai entrar no seu coração e dizer o que é Deus. Se eu e você então não buscarmos ativamente conhecer a Ele, como Ele se revelou, já já a gente está acreditando em mentira. E eu te pergunto, você tem buscado conhecer a Deus? Você tem lido a Bíblia pessoalmente, diariamente, para buscar conhecer quem Ele é? Você tem buscado ler a Bíblia com a sua família, ensinando a sua família sobre quem Deus é? Você tem prezado pelos momentos que nós, como igreja, estamos aqui, como hoje à noite, ensinando a palavra de Deus? Este é o meio que Ele nos deu para a gente conhecê-lo, para a gente fugir da idolatria, para que possamos reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro. Você tem buscado, querido, conhecer a Deus? Portanto, este mandamento é um chamado para mim e para você. Reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro. Em primeiro lugar, para a gente fazer isso, a gente precisa abandonar a idolatria, fugir da idolatria. E a gente corre para onde? A gente corre para Deus. E a primeira coisa que nós vamos fazer, o nosso segundo ponto, conheça a Deus, conheça o verdadeiro, para que você possa saber fugir dos falsos. Mas em terceiro lugar, queridos, não basta conhecer, nós precisamos crer no Deus verdadeiro. E este é o nosso terceiro ponto: creia no Deus verdadeiro. Se você quiser fugir da idolatria, não basta você conhecer que existe Deus, você precisa crer neste Deus. Ele precisa ser o seu Deus. Porque alguma coisa vai ser o seu Deus. Tem até um livro muito interessante, talvez eu erre o título um pouquinho, que ele diz assim: eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Interessante, né? O nome do livro é Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. Porque mesmo o ateu, aquele que nega a existência de Deus, ele tem fé, ele precisa de muita fé para crer nisso, sendo que tudo proclama a existência de Deus. Alguma coisa você está crendo e está direcionando a sua vida. Tem alguma coisa que você crê que te dá sentido na vida. A pergunta é: Deus verdadeiro é quem você crê e te dá sentido na vida? Ou mentiras, idolatrias? Queridos, para que eu e você possamos obedecer esse mandamento: não terás outros deuses diante de mim, nós precisamos crer no Deus verdadeiro. Não basta saber que Ele existe, não basta saber que existe um Deus. Não basta você falar deste Deus como sendo um Deus existente aí. Ele precisa ser o seu Deus, o Deus da sua história, o Deus que transforma a sua vida, o Deus que você crê. E quando a gente fala sobre crer, a fé, ela tem 3 componentes. Se a gente pudesse pegar a fé, né, como se fosse ali uma laranja de 3 gominhos, né, a gente poder cortar e ver o que está dentro da fé. A fé tem 3 coisas, ou como um tripé que sustenta. São 3 elementos da fé. O primeiro é o conhecimento. Para que a gente tenha fé em algo, a gente precisa conhecer. Mas para que a gente tenha fé em algo, a gente também precisa reconhecer aquilo como verdade. Mas terceiro elemento, e talvez mais importante, não adianta simplesmente conhecer, não adianta simplesmente reconhecer que é verdade, nós precisamos nos entregar àquilo.
Nós precisamos crer ao ponto de entregar tudo que nós somos a essa verdade. Deixa eu te dar um exemplo. Você chegou aqui hoje e sentou no banco, não é isso? Você teve fé de alguma maneira. Por quê? Você conhece o que é isso, você sabe o que é banco. E você sabe que ele deve sustentar o seu peso. Mas, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é reconhecer que é verdade. Chegou, eu sei que é banco. Não, é verdade. É banco mesmo. Mas, não seria fé até o ponto de você sentar. Quando você sentou, que você falou, ah, sim, sentei. Então você soube que é verdade, você reconheceu, você conhece o objeto, você reconhece que é verdade e você se entrega àquela verdade. Queridos, crer em Deus não basta saber que Ele existe, não basta saber tantas coisas maravilhosas e a gente falar, ah, Deus é maravilhoso, eu sei que Ele é maravilhoso lá fora para muita gente. Não adianta só saber que é verdade se nós não entregarmos a nossa vida a Ele. Enquanto a gente não entregar a nossa vida a Ele, quer dizer que nós estamos entregando a nossa vida para a idolatria. Não existe vácuo de Deus. Eu quero que isso fique bem gravado no seu coração. Não existe. Alguma coisa está sendo o seu Deus. A pergunta é, o Deus verdadeiro ou deuses falsos que não podem te dar nada? Alguém vai ocupar esse espaço. Um certo autor disse que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E essa é uma outra coisa que você precisa pensar nessa noite. Você pode tentar preencher esse vazio com muitas coisas, com muitos ídolos, com muitas mentiras. Mas o vazio que existe no seu coração é do tamanho de Deus. Nada, nenhuma idolatria vai satisfazer o seu coração. Nenhuma. Pode te satisfazer por um tempo, te enganar e te mentir e te jogar mais para o buraco. Nenhuma idolatria vai satisfazer o seu coração. Somente o crer no Deus verdadeiro. Queridos, não terás outros deuses diante de mim. Como é que a gente cumpre esse mandamento? A gente precisa crer no Deus verdadeiro. Em último lugar, queridos, nós precisamos adorar o Deus verdadeiro. Se eu e você vamos obedecer esse mandamento, se eu e você vamos reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, nós temos que abandonar a idolatria, nós temos que conhecer o Deus verdadeiro, nós temos que crer no Deus verdadeiro, mas em último lugar, nós temos que adorar o Deus verdadeiro. Eu e você fomos criados para adorar algo. Deus colocou no nosso DNA, por assim dizer. Deus colocou no nosso ser, em quem nós somos. Nós somos, por natureza, adoradores. A própria pergunta número 1 do catecismo diz: qual que é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? Qual o propósito? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Fomos criados para isso. Então você vai adorar algo. Você vai entregar a sua devoção, a sua admiração, o seu louvor a alguém, a algo. Mas esse mandamento nos diz que este louvor, essa adoração tem que ser entregue somente ao Deus verdadeiro. Mas, queridos, eu e você o tempo todo, nós distorcemos isso. Nós damos mais louvor, mais admiração, mais devoção a coisas do que a Deus.
Tem vários exemplos e peça a Deus que sonde o seu próprio coração nisso. Mas tantas vezes, por exemplo, os esportes, o próprio futebol, o assistir ou praticar o futebol, ocupa esse espaço. Nós gostamos tanto do nosso time, nós damos tanto louvor, tanto valor, a gente fala do nosso time com a boca cheia, a gente defende o nosso time ocupa a nossa mente, ocupa o nosso tempo, a gente muda a agenda para conseguir assistir o jogo, a gente faz tudo pelo nosso time. E por Deus, a gente vai no estádio, né? Se a gente for no estádio, ou a gente assiste um jogo com os amigos, a gente fala, a gente canta o hino do time. E chega na igreja, a gente canta, vós criatura. Chega na igreja, se a gente for, porque a gente não mexe na nossa agenda demais para conseguir estar na igreja, igual a gente faz com o time de futebol. Preencha a lacuna com o seu coração. O que é que tem ocupado esse espaço no seu coração? Na palavra de Deus, a palavra adoração e a palavra serviço são muito próximas. Inclusive, uma das maneiras que nós servimos a Deus é adorando a Ele. Faça o diagnóstico. Olha para a sua agenda da semana passada. Olha para a sua agenda do mês passado. E veja. O que foi que tomou a maior parte do seu serviço? O que foi que tomou a maior parte do seu amor, da sua devoção, da sua dedicação? Foi Deus? Eu não estou falando que, não, então quer dizer que eu não devia estar no trabalho. Você devia estar lá, no trabalho. Mas para servir a Deus. Quem você estava servindo lá? Quem você estava servindo quando você estava em família? Quem você estava servindo quando você estava aqui na igreja? Faça o diagnóstico, querido. Olhe para a sua vida, pergunta para o seu próprio coração. Quem você tem servido? Não tem como servir a dois senhores. É impossível. A mentira que os ídolos nos contam é que eles são gente boa, que eles aceitam. O ídolo fala para mim e para você, não, fica tranquilo, eu não vou atrapalhar a sua devoção a Deus. Você pode me ter aqui e ter o seu Deus, eu não me importo. E a palavra de Deus nos diz, não tem como. Ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. Se eu e você queremos obedecer esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Nós precisamos adorar o Deus verdadeiro. A adoração, querido, ela nos molda. A adoração, isso que nós estamos fazendo aqui, não é só um rito. A adoração, ela nos molda. Vou te dar um exemplo. Se você vive, se o seu ídolo são futilidades, e você vive para adorar futilidades, para servir e buscar futilidades, sabe como isso te molda? Você se torna fútil. Mas se nós adoramos o Deus verdadeiro, se nós amamos o Deus verdadeiro, buscamos servir o Deus verdadeiro, nós também somos moldados. E nós nos tornamos, pela graça de Deus e pelo agir de Deus através da adoração, cada vez mais parecidos com Deus. Com quem você quer se tornar parecido? Com quem você quer se tornar parecido? Vai depender de quem você adora, de quem você serve, de quem captura o seu coração, a sua devoção, a sua admiração e o seu louvor. E eu pergunto a você, você tem adorado a Deus? Usando os meios que Ele deu? Este é o sermão do domingo que vem, né? Os meios de adoração. Mas você tem adorado a Ele com os meios que Ele deu? Você tem momentos de adoração com Deus, você e Deus?
de cantar a Deus, de orar a Deus, de ler a Bíblia com Deus. Você tem momentos de adoração em família, momentos de cantar com a família, momentos de orar com a família, momentos de ler a Bíblia com a família. Você está comprometido com a adoração pública do povo de Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa noite? A vir aqui e cantar no momento que nós estamos cantando, ouvir a leitura da palavra de Deus, ouvir a pregação, participar dos sacramentos, este que é o meio principal de adoração, o ajuntamento do povo de Deus que nos molda tanto. Você está comprometido com a adoração? Esse é o meio que Deus te deu para fazer você fugir da idolatria. O meio para cumprir, não terás outros deuses diante de mim. O meio para fazer com que o nosso coração não busque adorar os ídolos que nós constantemente buscamos, é buscar adorar o nosso Deus. Existe por aí a missa de corpo presente, não é isso? Nós, protestantes, muitas vezes criamos o culto de corpo presente. Você está aqui, mas seu coração está em outro lugar. Você está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Você está aqui, você está cantando, mas não está nem prestando atenção na música. Você está aqui, está ouvindo a pregação, mas está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Queridos, não é esse tipo de adoração que vai nos moldar. A adoração que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós e nos faz sermos moldados à imagem de Deus é a adoração em espírito e em verdade. É uma adoração verdadeira, mas uma adoração também de coração. Meus queridos, o texto nos diz, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que esse mandamento nos ensina? Reconheça a Deus como o único Deus verdadeiro. Abandone a idolatria. Peça a Deus que revele no seu coração as idolatrias. Todos nós temos. Conheça o verdadeiro para você poder fugir do falso. Conheça o Deus verdadeiro. Mas não só saiba que Ele existe lá fora, creia nele, entregue a sua vida a Ele. Em último lugar, como vimos, adore a esse Deus. Viva uma vida de devoção a esse Deus. Viva uma vida de adoração como igreja, como família, pessoalmente, uma adoração, uma devoção, um louvor que te move a viver uma vida de serviço a Ele. Serviço a Ele lá no seu trabalho. Serviço a Ele lá na sua casa. Serviço a Ele aqui na igreja. Concluindo, queridos, o texto nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim aqui tem o sentido de além de mim. O que Deus está nos falando aqui é de exclusividade. Deus quer exclusividade. Ele quer ser o seu único Deus. Mas Ele não quer só ser o seu único Deus, queridos. Ele não depende disso. Ele quer que você reconheça isso, porque Ele é o único Deus. Saiba, queridos, que Deus nota e Ele se importa com isso. Se importa tanto que entre 10 mandamentos, colocou esse como o primeiro. Dentre todas as coisas que Deus poderia falar como mandamento, o que Ele falou? Primeiro, eu sou o único Deus que você deve adorar. Deus leva a sério. E sendo este um mandamento daquele que nós vimos que pode requerer, Ele é o soberano, nós vimos isso, Ele pode requerer, Ele pode inclusive nos punir por não obedecer esse mandamento.
E esse mandamento, quando nós o quebramos, e nós o fazemos constantemente, nós ofendemos a Deus. É uma ofensa ao caráter de Deus. Nós vimos que os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus. Os 10 mandamentos revelam quem Deus é. Esse primeiro mandamento revela para mim e para você que Deus é um Deus único e verdadeiro e que se importa quando nós não o adoramos. Deus se ofende quando eu e você pendemos para a idolatria. É um pecado, queridos. É pecado. É pecado quando eu e você amamos, nos devotamos ou colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. E isso muito lhe ofende. De tal forma que há 2 realidades que eu quero chamar a sua atenção para a gente encerrar nessa noite. Se você está aqui nessa noite e você é alguém que poderia ser caracterizado como um idólatra, alguém que não está nem aí para Deus, alguém que nunca reconheceu a Deus como o seu Deus verdadeiro em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que os idólatras não vão herdar o céu. Que este é um pecado. E quem vive na prática desse pecado, quem não se arrepende desse pecado, o soberano o irá punir. O convite da graça para você nessa noite, dentro do contexto aqui dos 10 mandamentos, daquele que tira da casa da servidão, o convite da graça para você é: saia dessa idolatria. Busque a Deus e fala: Deus, eu não quero mais essa vida de idolatria. Deus, eu quero ser liberto dessa escravidão e pertencer somente ao Senhor em Cristo Jesus. A segunda realidade é para você que já é um cristão. Querido, o nosso coração é fábrica de ídolos. Todos nós temos constantemente pecado nesse mandamento. E o convite desse texto para mim e para você é: se arrependa. Saiba que a sua idolatria ofende a Deus e é um pecado sério. Se arrependa. Volte-se para Deus. Lembre do convite da graça, que você já foi liberto da escravidão. Que você não é mais escravo do mundo, do diabo e do pecado em Cristo Jesus. E corra para o Senhor Jesus e diga: Jesus, o Senhor já me livrou da culpa. O Senhor já me livrou da condenação do meu pecado de idolatria. Agora, Senhor Jesus, me livra do poder desse pecado todos os dias. Coloca um sensor de idolatria no seu coração. E toda vez que peça a Deus que apite, você corra para Ele e fala: Senhor, eu não quero amar isso aqui mais do que o Senhor. Senhor, isso aqui está começando a me atrapalhar a servir ao Senhor. Eu não quero isso. Que você saia daqui dessa noite compromissado a obedecer esse mandamento, a reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por se revelar a nós. A distância entre nós é tão grande que nós jamais poderíamos nos achegar a Ti. Mas o Senhor se achegou a nós. O Senhor se revelou a nós. E mesmo com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia, o Senhor nos amou e se entregou por nós. Ó Deus, perdoa o nosso coração idólatra. Perdão porque a gente tantas vezes confia em tanta coisa e não no Senhor. Porque às vezes basta as coisas saírem um pouquinho do planejado e a gente já está ansioso, preocupado, como se o Senhor não estivesse no controle. Ó Deus, nos livra da idolatria. Nos ajude a reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro.
Nos dê, Pai, a conhecer o Senhor. Coloque no nosso coração um desejo em Te conhecer. E à medida que a gente Te conhece, ó Pai, nos ajuda a crer. Não deixa só a gente saber, mas nos ajuda a crer no que nós estamos aprendendo. E diante da Tua grandeza, diante de conhecer o Senhor, nos ajude a adorar. Nos ajude a nos entregar cada vez mais ao Senhor. Entregar e servir ao Senhor com a nossa família, com os nossos bens, com tudo que nós somos. E adorar ao Senhor, cantar ao Senhor, louvar o Senhor, ouvir da Tua palavra, valorizar os ajuntamentos do povo de Deus para cultuar ao Senhor. Ajuda-nos, Deus. Continua-nos, ó Deus, nos libertando disso. O Senhor já nos tirou da casa da escravidão, mas ainda tem tantos resquícios no nosso coração. Nos liberta, nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.